Bom, pessoal, então, voltando para a tela, olha só. Então, pegando aqui, a gente vai ter o seguinte. Antes de pronomes indefinidos, como certo, outro, o uso do artigo deve ser evitado, apesar de nós usarmos bastante, né? Na linguagem jornalística, por exemplo, a gente vê um outro, né? Um certo, uma certa pessoa, a gente deve evitar esse pronome indefinido ser precedido de artigo, tá ok? Então, muito cuidado com isso. Acompanha comigo, olha só. Então, exemplos como, falaremos disso em outra ocasião. Então, já tem o pronome que indefine, eu não vou colocar o outro elemento que define também, que nesse caso aqui é o artigo indefinido. Então, a gente tem essa construção incorreta. Certa pessoa veio aqui. Uma certa pessoa veio aqui. A gente deve evitar o uma certa, tá? Já tem o certo aqui, que é um pronome indefinido, a gente deve evitar o artigo indefinido, tá bom? Então, tem aquela música do Lulu Santos, quando um certo alguém, ali a música tem a liberdade linguística, né, de aproximação do povo, né? Também tem a parte da métrica, um certo alguém, ele precisava de uma sílaba poética ali, ele inseriu, mas a música ela aproxima muito da linguagem coloquial, tá ok? Então não vai ser esse o problema da música, tá bom? Acompanhe comigo, olha só. Continuando, a gente tem agora aqui o pronome todo, toda, pronome indefinido todo, toda. No singular, ele vai ter dois valores. O que acontece? Nós temos então um sentido de totalidade, quer dizer, é aquela coisa por inteiro e deve ser seguido de artigo. Então, olha só, toda a família, quer dizer, a família por inteiro receberá a vacina, a família totalmente. Todo o grupo, isto é, o grupo totalmente, o grupo por inteiro, se perdeu naquela ilha. Então, no singular, você sabe que ele estando com artigo, ele tem valor de totalidade, tá bom? É a família por inteiro, é o grupo por inteiro. Olha o próximo. Quando no sentido de cada, qualquer, não pode ser seguido de artigo. Agora não é a família por inteiro, aquela família por inteiro. Agora sim, é cada família ou qualquer família receberá vacina. Todo cidadão ou qualquer cidadão tem direito a votar. Tá vendo só? Não é todo o cidadão, quer dizer, o cidadão por inteiro. Não é isso que se quer dizer, ok? Todo cidadão tem direito à vida. Então, qualquer cidadão tem direito à vida. É essa a ideia, tá ok? Acompanhe comigo, olha só. Mas vamos lá, se a gente coloca aqui, ó, frete grátis para todo o Brasil. Se a gente coloca aqui, então, essa estrutura aí, está certo ou errado essa construção? Frete grátis para todo o Brasil. Olha, é para o Brasil por inteiro, terror. Opa, então show de bola. Concorda comigo que está certa essa construção? Certíssima. Frete grátis para todo o Brasil, para o Brasil por inteiro. Ok, vai percorrer todo o Brasil, levando esse frete aí, ok? Show de bola, olha o próximo. Produto com frete grátis para todo o Brasil. Opa, aqui eu vou entender qualquer Brasil. Existem vários Brasis e qualquer Brasil? Não. Então aqui essa construção está equivocada. Tem que ser para todo o Brasil. É para o Brasil por inteiro. Não é cada Brasil, né? Para qualquer Brasil, não é isso? Acompanha comigo. Então nesse caso, essa construção aqui está errada, tá ok? Muito cuidado com isso. Vamos à frente. E isso aqui, ó, estava no site dos Correios, tá? Continuando. Entrega rápida para todo o Brasil. Olha lá, de novo mais um errado aí, ó. Entrega rápida para todo o Brasil. Significa, então, que, nesse caso aqui, ele está mostrando para a gente que existem vários Brasis. E para cada Brasil, ele tem lá essa entrega rápida. Não. Olha só o mapinha. Está mostrando que entrega para o Brasil por inteiro. Então, está errada essa construção. Deveria ter aqui o artigo. Tá ok? Continuando, entregamos em todo o território nacional, em todo o território nacional, o território nacional por inteiro, construção corretíssima. Agora no plural, todos, ó, se eu coloco todos, então, quer dizer, o pronome no plural, ele exige o artigo. Aí não vai ter mais aquela ideia de totalidade ou qualquer, tá bom? Coloquei no plural, obrigatoriamente eu tenho artigo, tá ok? Essa é a ideia, obrigatoriamente tem um artigo. Todas as famílias, todas as pessoas, todos os países, tá ok? E a gente continua a frase aí. Então todas as famílias receberão a vacina, pronto. A menos que haja outro determinante substituindo o artigo. Por exemplo,
O pronome demonstrativo estas, ele cumpre o valor de determinar o substantivo famílias. Então, ele não admite ser precedido de artigo as. Então, vai ficar como? Todas estas famílias, todos estes países. Então, a gente não vai colocar o artigo porque já há um determinante, um outro determinante aqui. Tá bom? Interessante, toma cuidado com isso. Outra coisa, não haverá artigo após o todos quando o vocábulo de valor substantivo não admitir o artigo. Por exemplo, a gente viu que vocês é um pronome de tratamento e não admite artigo. Eu não vou falar todos os vocês, mas todos vocês. Aí não foi o problema do todos, né? É o pronome vocês, que é de tratamento, não admite artigo. A gente também vai observar o seguinte, que a palavra três, o numeral 3, eu não vou falar todos os três, eu vou falar todos três foram elogiados pelo chefe. O numeral, olha só, o numeral com valor substantivo, ele é a base, ele não admite o artigo os. Não vou falar todos os três, mas todos três foram elogiados pelo chefe, tá bom? Vamos verificar essa particularidade aqui. Mas quando o numeral for seguido de um substantivo, aí ele receberá artigo. Então, olha só, ele receberá artigo não mais por conta desse numeral, mas por conta do substantivo que vem depois. E esse numeral, ele apenas tem um valor adjetivo, ele apenas caracteriza aqui, e quantifica, né, o substantivo alunos, tá bom? Então, esse numeral tem um valor adjetivo. E o artigo está determinando alunos, não tem relação com o numeral 3 aqui. Todos os 3 alunos foram aprovados. Veja só a diferença. Todos os 3 foram elogiados, todos os 3 alunos foram aprovados. O artigo tem relação com o substantivo, não vai ter relação com o numeral, tá bom? Cuidado com isso. Costuma-se omitir o artigo com a palavra palácio. Bom, isso é algo assim, quando desacompanhado de modificador, como a gente já viu, né? Isso é uma construção mais arcaica, tá bom? Mas a gente nota, em palácio, fulano estava em palácio, e a gente deve evitar o no palácio, a não ser que a gente coloque um modificador para ele, por exemplo, no Palácio da Alvorada. Ele estava no Palácio da Alvorada, e no da Alvorada caracterizou o palácio, aí passou a colocar o artigo antes. Sem esse caracterizador, a gente não vai colocar artigo antes de palácio, tá bom? É o que reza aí a gramática. Também um artigo pode ser empregado para expressar valor de coisas. Ele tem o valor de cada. Comprei por R$30 o quilo, quer dizer, cada quilo, tá ok? O valor das coisas. Outro detalhe interessante, junto às designações de partes do corpo e nomes de parentesco, esses artigos denotam posse. Você já sabe disso, você já sabe. Ao colocarmos aqui, a gente fizer a pergunta, você vai dizer, opa, realmente, tem esse valor mesmo de posse. Acompanhe só, olha só. Traz a cabeça esbranquiçada pelas preocupações. Então, é parte do corpo. Ele traz a sua cabeça esbranquiçada pelas preocupações. Concorda comigo? A gente consegue notar esse A aqui com o valor de posse. É a mesma coisa de nós falarmos, traz sua cabeça esbranquiçada pelas preocupações, não é? Olha outro. Tem o rosto sereno, parte do corpo, rosto. É a mesma coisa de nós falarmos, seu rosto sereno. As mãos trêmulas, as suas mãos trêmulas. Está vendo só? Então, a gente, inclusive, pode substituir por um pronome possessivo, né? As, a gente substitui por suas. A prima veio ontem com toda elegância. A sua prima, a nossa prima, vai subentender aí, tá bom? Então, o artigo, ele com valor também, né, ó, seguido aqui de um pronome, de um substantivo com valor de parentesco, naturalmente, ele vai ter um valor de posse. Eu posso substituir por um pronome possessivo. O artigo definido faz parte do adjetivo superlativo relativo. Quando a gente estuda o adjetivo, a gente nota que existe, né, essa flexão, adjetivo, superlativo, relativo, porque ele especifica o ser dentro de um grupo. Esse superlativo significa o quê? Ele coloca em destaque em relação a todos do grupo. Olha só. Por isso é necessário, já para a gente marcar essa ideia de superlativa, né? Então a gente tem que destacar e coloca o artigo o. Olha só, ele é o mais exigente de todos os irmãos. Ele é o menos crítico do grupo. Então, para dar relevância a um
tá? Enfatizar um em relação a outros do grupo, a gente coloca esse artigo obrigatoriamente, tá bom? O artigo partitivo, veja só, e principalmente nas ideias de comer e beber. Na nossa aula de sintaxe da oração, a gente vai falar lá sobre os objetos diretos preposicionados e tal. Veja só, acompanhe comigo o raciocínio. Eu poderia falar o seguinte, cara, eu vou beber o vinho, eu vou comer o pão. Então, simplesmente você vai comer algo, você vai beber algo e pronto, ok? Mas olha só a diferença de sentido quando eu falo que eu vou beber do vinho, eu vou comer do pão, quer dizer, eu vou pegar uma parte daquele ali que está, tá ok? Então a gente particulariza mais aquele vinho, é daquele vinho, é o tipo ou parte dele, tá? O pão é daquele pão específico, ou então a gente vai pegar parte dele. Por isso que a gente chama de artigo partitivo, que ele demonstra parte de beber do vinho, comer do pão. Olha só. Então, o verbo beber, olha só, beba do vinho, quer dizer, daquele vinho especificamente ali, parte dele, está vendo só? E coma do pão, daquele pão específico ali, ó, uma parte dele. Eu poderia ter essa noção sem a ênfase e a mudança de sentido, simplesmente, beba o vinho que lhe dei e coma o pão que está à mesa, mas ao colocarmos a preposição de, nós temos uma noção de parte dele, por isso que a gente tem em contração com o artigo o, a gente chama esse artigo de partitivo, e tem a noção partitiva, tá bom? Beba do vinho, daquele vinho específico, ou parte dele, coma do pão, comer daquele pão, nesse caso é o pão específico, ou a parte daquele pão, tá bom? Olha só o que nós temos aqui, ó, esse exemplo, né? Todo aquele que beber desta água, não é beber água simplesmente, mas é desta água, ok? Ó, desta água, tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então é dessa água, está vendo? Não é beber qualquer água, é da água que eu lhe der, jamais terá sede. Nós temos uma noção partitiva aqui, por conta de quem? Da preposição que demonstra a ideia de parte, em contração com o artigo a, e nesse caso o artigo a tem valor partitivo. Tá legal? Show de bola! Vamos à frente. Muitas vezes o artigo substitui um substantivo, isso é interessante, já escrito anteriormente no texto. Então, para a gente evitar que a gente repita o substantivo, a gente vai ter o caso da elipse. Você vai omitir o substantivo e vai deixar um vestígio lá para o leitor entender, opa, esse artigo aqui mostra para a gente que o substantivo que ficou subentendido é tal. Então eu coloco o substantivo, um artigo singular e masculino, para fazer referência a um substantivo singular e masculino colocado anteriormente no texto. Tudo isso para quê? Para evitar uma repetição desnecessária. Isso aí é dentro dos elementos de coesão, chamados de elemento de coesão por omissão. Você omite uma palavra facilmente subentendida. E por que ela vai ficar facilmente subentendida? Porque você vai deixar um artigo para dar dica para o leitor. Olha só. Esta é a necessidade do aluno e a dos adolescentes. O artigo a faz subentender qual substantivo? Necessidade. Está vendo só? Então, como eu coloco aqui o feminino singular, o substantivo feminino singular está aí, necessidade. Fica fácil a gente entender. É a elipse. Elipse significa omissão de uma palavra facilmente subentendida no contexto, tá bom? O substantivo plural, quando precedido de artigo, força este ao plural. Então, isso é o normal, né? O substantivo plural é natural que a gente coloque o artigo no plural. Nome próprio, olha só. Lojas americanas é um substantivo plural. Então, é o próprio plural, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho artigo as antes. Casas pernambucanas. Casas pernambucanas no plural, tá vendo só? Então, é natural a gente colocar o artigo antes também, as. Então, veja bem, eu tenho um substantivo plural, nome próprio, mas ele é plural, coloco o artigo antes. Então, eu queria que você desse uma olhadinha, então, na sequência. As lojas americanas, as casas pernambucanas. Então, essas empresas têm um nome próprio plural, vão ser precedidas de artigo as, nesse contexto aqui. Dá uma olhadinha em duas propagandas que a gente colheu aí em vídeo, para você ter uma noção disso daí. Acompanhe comigo. Só na
Nas lojas Americanas, sempre os melhores preços. CD Exalta Samba, tá vendo aquela lua? R$14,99. CD Exalta Samba 25 anos, R$14,99. DVD R$19,99. CD Exalta Samba, a gente bota pra quebrar 2, R$14,99. DVD R$19,99. CD Restart Hack Rock Sunday, R$19,99. DVD R$24,99. À venda nas lojas Americanas. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Agora, né, você já viu os dois lá, Casas Pernambucanas e as lojas americanas. Agora eu quero que você veja o caso da propaganda da Casas Bahia. É da Casas Bahia. Depois que você verificar isso daí, a gente vai bater um papinho. Olha só. Toda emoção do futebol, ainda maior numa TV tela grande Casas Bahia. 46, 50, 55, 60 polegadas. Assista aos jogos como se estivesse dentro do campo. TV 50 polegadas a partir de 1990 à vista. É uma TV gigante, para você não perder nenhum detalhe do jogo. 50 polegadas. Futebol é numa TV tela grande da Casas Bahia. Viu só? Agora olha só. Interrompa, peraí. Casas Bahia, substantivo plural, deveria ter as Casas Bahia, assim como as Casas Pernambucanas, as lojas americanas. Meus amigos, o que a gramática fala? Ela preconiza substantivo plural, artigo plural, tranquilo. Só que o dono da Casas Bahia, ele não quis colocar artigo as antes. E aí ele tem uma intenção comunicativa, mesmo que intuitiva, ou porque de repente a publicidade fez com que ele fizesse diferente, né? Então quando ele fala Casas Bahia, quando ele coloca o artigo a aí, então na Casas Bahia, ele dá uma noção de que ele tem uma empresa fechada, aquela empresa, e ela é unida, ok? A intenção comunicativa, mesmo que apenas intuitivamente tenha colocado, mas a gramática permite essa interpretação. Quando ele coloca só o artigo a, uma imposição que, de certa forma, confronta a gramática, mas ele tem uma intenção comunicativa, de publicidade, que é uma casa, ok? É uma casa. Então, essa casa, ela é plural. Então, na Casas Bahia, é assim assado. É uma empresa que tem o nome de Casas Bahia. Então, eles chocaram, né, com essa ideia gramatical inicial, mas que não há erro gramatical, não se pode dizer que há erro gramatical. Por quê? Porque aí, nesse caso, é a intenção comunicativa do publicitário, tá bom? Então, aqui é só para poder registrar, para você observar, que é uma exceção à regra por imposição da própria publicidade da Casas Bahia. Já Casas Pernambucanas, lojas americanas, eles colocaram o artigo antes sem problema algum. Então, são as lojas americanas por todo o Brasil, são as casas pernambucanas por todo o Brasil. E detalhe, não achei nenhum vídeo das lojas pernambucanas mais novo, né? Então, nesse caso, teve que ser aquele velhinho mesmo, e que eu achei interessante de colocar mesmo, tá bom? Então, só para você notar aí que mesmo chocando, Casas Bahia, mesmo chocando, não se pode dizer que há erro gramatical nessa construção, tá bom? Beleza, meus amigos? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, e daqui a pouquinho a gente já volta com várias questões. Valeu!